A paz do Senhor, meus queridos irmãos, boa tarde a todos os ouvintes da Palavra de Deus. Meus irmãos, eu quero meditar com os queridos irmãos o livro do Apocalipse, no capítulo 17, no versículo de número 5, quando o apóstolo João ele recebe uma visão da parte de Deus e dizendo que na sua fronte achava-se escrito um nome: Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. João, ele prossegue a narração do texto, dando bastante realce ao drástico julgamento que sobrevirá à grande Babilônia, esta grande cidade. O apóstolo diz também que essa cidade ela se fenderá em 3 partes. Mas qual é esta grande cidade que é chamada por João de Babilônia? Qual é o seu papel na história? Por que é denominada de a grande Babilônia? Um longo trecho do livro do Apocalipse é narrado pelo apóstolo, enfocando a repercussão da queda e da grande importante cidade, a ponto de entristecer-se a terra e alegrar-se os céus. João diz também que essa cidade ela é responsável por introduzir nas nações o vinho da prostituição. E é também responsável por introduzir também a morte dos servos de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que devido à circunstância em que o livro do Apocalipse foi escrito, o apóstolo não podia mencionar de maneira clara o nome desta grande cidade. Os estudiosos afirmam ser esta a cidade de Roma. Mas Babilônia é muito mais do que uma cidade. Babilônia é uma ideia humana, de governo humano. Babilônia ela deseja colocar o homem acima de Deus. O diabo ele tem tentado estabelecer aqui na terra o seu reino em oposição ao reino dos céus. A Torre de Babel, por exemplo, representa a religião da Babilônia. E deseja unir os homens para destruírem Deus. E não deixará de existir até que Deus estabeleça o seu reino aqui na terra em oposição ao reino dos céus. Então, a Babilônia religiosa aqui, no capítulo 17 do livro do Apocalipse, é uma confusão religiosa. Ou seja, existem muitos mistérios, misticismo aqui. Certamente o maior peso dessa interpretação recai sobre a igreja romana, que tem por certo domínio espiritual no mundo. Porém aqui está incluído toda a falsa religião e adoração a Deus. O falso protestantismo não escapa desta confusão terrível. Então, meus irmãos, a mulher mencionada aqui por João trata-se espiritualmente falando. Ou seja, foi isso que o apóstolo Paulo temia entre as igrejas que estavam sob a sua responsabilidade. Certamente o sistema religioso, meus irmãos, ele será amparado e carregado pela besta, e não por uma pessoa, mas o reino romano vivificado nos últimos tempos. Toda falsa adoração em sistema religioso é fora dos planos de Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo na reta final, os sinais estão se cumprindo, as prenúncias da volta de Jesus está diante de todos nós, tanto pelas redes sociais, tanto pelas emissoras de TV, pelos meios da comunicação, meus irmãos, seja da rádio, tantos outros meios, as prenúncias da volta de Cristo está acontecendo.
Querido irmão, esteja pronto para o arrebatamento da igreja. Não se prepara, estejam prontos para o grande dia. Senhores, aqueles que ficarem, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, tiveram as suas escolhas de não seguir a Deus, de não caminhar com Deus, não viver uma vida de obediência com Deus. Essas pessoas que ficarem, senhores, vão ver a batalha do Armagedon, o megido do Armagedon, por cerca de 7 meses de guerras, sem cessar guerras, sangue, morticínio. Os elementos que hoje nós vimos diante dos nossos olhos carnais, isso vão se desfazer, vão desfazer tudo isso. Vai faltar água no planeta Terra. As nações, não vai ter nação unida. Queridos irmãos, esse capítulo 17 do livro do Apocalipse já está incluindo aqui o período da grande tribulação. Do capítulo 6 do livro do Apocalipse até o capítulo 10 fala da primeira grande tribulação, e do capítulo 11 do livro do Apocalipse até o capítulo 18 fala da segunda grande tribulação de 7 anos. Meus queridos irmãos, a igreja não vai estar aqui para a grande tribulação. Deus vai tirar a sua igreja, que é eu e você. Deus não está preocupado com denominações, com placa de igreja. A igreja é eu e você. Estejam prontos para o arrebatamento. Deus vai tirar a igreja da terra. Estamos vivenciando isso. Jesus, ele disse, nesse tempo muitos vão de se escandalizar e odiar uns aos outros. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Nós estamos vivendo isso, seja na classe social, seja no meio evangélico. Todos os sinais estão dizendo que Jesus está próximo. O tempo está próximo, como diz o livro do Apocalipse. Meus queridos irmãos, Paulo também deixou bem claro na segunda carta pastoral, segunda epístola de Timóteo, dizendo que nesse tempo os dias serão difíceis, né? Homens cruéis. Hoje é que nós mais vivenciamos diante dos nossos, a crueldade do ser humano, a falta de amor do ser humano. Olha o que está acontecendo na sociedade brasileira. A falta de amor, a falta de compaixão, a crueldade do ser humano. Paulo disse também para Timóteo, eles terão aparência de piedade, mas são mais amantes de si mesmo. Então nós estamos nos tempos, os homens seriam egoístas, avarentos. Então são tudo prenúncia da volta de Cristo. Meu amigo, se você encontra afastado, longe, volte o mais rápido possível. Não fica fora. Meus irmãos, o inferno é uma realidade trágica e terrível. O inferno só existe para os que vivem e morrem sem Cristo. Meus irmãos, é o pior lugar do mundo, é o inferno. Ali não tem água para saciar sua sede. Ali tem ranger de dentes, ali tem trevas, ali tem escuridão. Ali é de geração a geração, eternidade a eternidade. Você pode gritar, você pode espernear. Jesus, ele falou mais do inferno sobre o céu, porque Jesus sabia a gravidade da condenação do homem ir para este lugar. Não tem como você sair. Escapa-te enquanto a vida. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos momentos. Guarde a tua coroa para que ninguém venha tomá-la. Guarde a tua vida espiritual para que ninguém venha roubá-la. Nós estamos nos momentos dos fins. O apóstolo João diz, isso aqui é para os que vão ficar. Esses daqui são para aqueles que nunca quis nada com Deus.
Então, você é livre para fazer a sua escolha, mas você vai se tornar prisioneiro das suas consequências. João disse, senhores, que ele viu uma taça sendo derramado da terra. Você sabe o que isso prova? Que muitas pessoas não têm adorado a besta, o anticristo, e nem têm recebido a sua marca, e tampouco foram mortos. Notamos aqui a ferida de uma guerra maligna. É uma espécie de um câncer roedor, a enfermidade é incurável. A 6ª praga do Egito é idêntica a essa no livro de Êxodo, no capítulo 9. João diz que ele viu a 2ª taça sendo derramada no mar. O mar, ele vai se tornar em sangue, e vai morrer todos os seres viventes do mar. João diz que a 3ª taça foi derramado sobre as águas e as fontes das águas. Esse juízo é o mais terrível que ocorreu aqui, porque o seu efeito vai ser universal. Você já imaginou todas as torneiras jorrando sangue? Enquanto a 2ª taça está sendo derramada sobre o mar, a 3ª taça está derramada sobre os rios e as fontes das águas. João diz que a 4ª taça foi derramada sobre o sol. O sol, os homens foram devorados pelo excessivo calor da ira de Deus. Quem poderá suportar esse terrível dia? Quem poderá? Os homens clamando por água fresca para saciar a sede, e eles sendo devorados pelo excessivo calor do sol, da ira de Deus. A 5ª taça foi derramada sobre o trono da besta, sobre o trono do anticristo. Veio uma profunda escuridão, trevas que causavam dores, trevas que causavam, os homens mordiam a língua de dor. E a 6ª taça foi derramada sobre o grande rio Eufrates, onde o Senhor vai fazer secar as águas do grande rio Eufrates. São profecias futuras. E a 7ª taça, houve relâmpagos, vozes e trovões. Esses os que ficaram para o período da grande tribulação. Meus queridos irmãos, o mundo não viu ainda o que vai ser desespero aí pela frente. Então, meu querido, mantenha preparado, mantenha a sua comunhão. Você pode ser uma pessoa simples, tenha temor a Deus, vive para Deus, não ao homem, mas vive para Deus. O arrebatamento está chegando. São dias que já estão se aproximando. A qualquer momento vai se cumprir a profecia bíblica. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Compartilha esse vídeo para quem está longe e afastado dos caminhos do Senhor. Deus lhe abençoe. Em nome de Jesus.